Meu nome é Fernanda Sica e essa é uma resolução gravada requerida como avaliação parcial para a disciplina de Mecânica Analítica. O problema em questão é um pêndulo de suspensão móvel, onde o enunciado diz: integre as equações de movimento para um pêndulo de massa M2 e comprimento L. O outro extremo do suporte do pêndulo tem massa M1 e pode se mover horizontalmente. A posição desse sistema pode ser descrita através das coordenadas x1 e y1 para a massa M1 e x2 e y2 para a massa M2. Observamos que esse sistema está sujeito a duas restrições: a de que a massa e o movimento da massa M1 está restrito ao eixo x e de que a distância entre a massa M1 e M2 é fixa e igual a L. Dessas restrições, tiramos que as equações de vínculo são y igual a zero, já que a massa M1 não tem movimento vertical, e que L ao quadrado é igual a y1 menos y2 ao quadrado, mais x1 menos x2 ao quadrado, já que pela reação do triângulo retângulo, eu tenho aqui que um dos catetos é x1 menos x2 e o outro é y1 menos y2. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A posição desse sistema pode ser completamente determinada através das coordenadas generalizadas x e φ, de forma que x1 seja igual a x, x2 seja igual a x mais L mais sin φ, já que x1 é igual a x, x2 é igual a x mais a projeção aqui do L no eixo x, L seno φ. Y2 seria a projeção do L no eixo y, L cosseno φ. Tomando o eixo y positivo para cima, então seria menos L cosseno φ. Assim. Derivando com relação ao tempo, eu tenho que x1 é igual a x ponto, x2 é igual a x ponto mais L φ ponto cosseno φ. Que eu tenho que a derivada do seno é cosseno vezes a derivada do ângulo dentro do cosseno, pois ele é dependente do tempo. Y2 da mesma forma, derivada do cosseno é menos seno, o sinal se cancela e eu fico com y2 ponto igual a L φ ponto seno φ. Dessa forma, chegamos à lagrangiana acoplada ao exercício do Landau, diferindo apenas desse termo cosseno ao quadrado de φ, mas que brevemente veremos que, devido às aproximações, esse termo se equivale a 1, então isso não será um problema. Para encontrar as equações do movimento, aplicamos a equação de Euler-Lagrange. Então, derivando a lagrangiana com relação à coordenada x ponto, eu tenho aqui embaixo, eu posso ver que o primeiro termo, a derivada é meio de M1 mais M2 vezes 2x ponto, o 2 se cancela com o meio e eu fico M1 mais M2x ponto, e ali eu tenho que o segundo termo ali tem x ponto também, terceiro termo da expressão da lagrangiana tem x ponto também. Quando eu derivo, eu fico só com o termo que multiplica x ponto, já que x ponto fica igual a 1. M2 L φ ponto cosseno φ. Derivando essa expressão com relação ao tempo, eu fico com M1 mais M2 x2 pontos, mais M2 L φ 2 pontos, cosseno φ, menos M2 L φ ponto ao quadrado, seno φ. A derivada da lagrangiana com relação à coordenada x é igual a zero, como de se esperar, já que claramente a coordenada x é uma coordenada acíclica, já que ela não aparece explicitamente na lagrangiana. Com isso, já que na equação de Euler-Lagrange dt dl dx ponto é igual a zero, dl dx ponto é uma constante e também o momento linear desse sistema.
Note que Px não é simplesmente proporcional a x ponto. Px é a componente x do momento linear do centro de massa, porque o movimento do centro de massa depende de x ponto. Px, dessa forma, é uma integral primeira ou constante do movimento. Px é uma quantidade conservada. Em seguida, veremos que a maioria dessas equações são acopladas e não lineares, e bastante complexas de se resolver. Por isso, desde já, para testar essas equações de movimento analiticamente, faremos aproximações para pequenas oscilações angulares de φ. Então, para pequenos φ, eu tenho que cosseno de φ é aproximadamente 1 e seno de φ é aproximadamente φ. Aplicando essas aproximações aqui na equação 31, eu tenho que o momento linear do sistema Px é igual a m1 mais m2 x ponto mais m2L φ ponto. Isolando o x ponto aqui na expressão 32, eu tenho uma relação para x ponto, onde x ponto é igual a Px, m1 mais m2 menos m2L φ ponto sobre m1 mais m2. A equação do movimento x, então, é aqui colocando os termos que obtivemos aqui. Então, eu tenho este 28 mais o 29. Como 29 é zero, fica só o 28 aqui na equação de Euler-Lagrange. Então, novamente, aqui fazendo a aproximação, seno de φ vira φ. Como φ é muito menor do que 1, podemos negligenciar os termos de maior ordem, porque se φ já é pequeno, φ ao quadrado é menor ainda. Então, podemos aproximar os termos de maiores ordem a zero. Então, sobra apenas esses dois primeiros termos. Então, eu tenho aqui, e isolando x dois pontos, eu tenho a expressão de que x dois pontos é igual a menos m2L sobre m1 mais m2 φ dois pontos, que é a mesma expressão que eu obteria se eu tivesse derivado aqui x ponto no tempo. Então, seria x2 ponto, aqui é uma constante, seria zero, e aqui seria m2L, m1 mais m2 φ dois pontos. Agora, para a coordenada φ, nós temos dl de φ ponto. Se eu observar aqui os termos que tem φ ponto, eu vejo que dl de φ ponto é essa expressão aqui. E derivando com relação ao tempo, eu fico com a expressão 42. Os termos que dependem de φ apenas, eu tenho que a derivada de dl de φ é menos m2L x ponto φ ponto seno φ menos m2GL seno φ. Considerando as mesmas aproximações, eu tenho que dl de φ ponto é o momento angular do sistema. Só que diferente do Px, ele não é constante. Então, φ ponto, Pφ é m2L quadrado, φ ponto mais m2L x ponto. Substituindo aqui na equação 44 o termo que obtivemos para x ponto, aqui em cima. Substituindo a equação 33 na 44, eu tenho a expressão 45. Com o intuito aqui de isolar φ ponto, eu multiplico todos os termos por m1 mais m2, passo os termos que não tem φ ponto para lá, e eu tenho que, isolando φ ponto, eu fico com m1 mais m2, Pφ menos m2L Px sobre m2L2 m1. Vamos reescrever φ ponto com relação à massa reduzida do sistema.
visto que é comum em problemas de dois corpos, eu reduzi a um problema de um corpo sujeito a uma força central. Então eu φ ponto, em função da massa reduzida, fica Pφ sobre μL² menos PxLm1. Aplicando as equações de Euler-Lagrange para obter as equações de movimento, eu transcrevo aqui as expressões de 42 e 43, só que mudando o sinal porque é menos ΔL ΔΦ, e eu fico com a expressão 53. Esse termo aqui se anula com esse, e 54 fica m2L² φ dois pontos, m2Lx dois pontos, m2GL φ. Substituindo 39 em 54, 39 é x dois pontos, 39, aqui x dois pontos, eu fico com 55. E aqui, se eu multiplicar esse segundo termo aqui, em cima e embaixo, por M1, eu posso escrever a massa reduzida. Aí eu ficaria com μL² sobre M1, e vai sobrar um M2 ainda. Que eu fiz isso aqui só no último e isolando, passando por todos essas manipulações matemáticas, isolando φ dois pontos, eu tenho que φ dois pontos é igual a menos M2G sobre μL vezes o φ. Essa equação diferencial é uma equação diferencial do movimento harmônico simples. E de forma que a solução para a equação diferencial do movimento harmônico simples diz que a frequência angular de φ, aqui, a frequência angular de φ é igual a raiz de Gm1 sobre Lm. E como o sistema não é dissipativo, não existe atrito aqui, né, massa M1 deslizando aqui no eixo X e nem da massa M2 está oscilando no vácuo, né? Eu tenho que a energia também é uma constante do movimento. Eu poderia ter igualado a energia aqui na Lagrangiana, e seria igual à energia cinética mais a potencial. Eu teria só a diferença desse sinal aqui. E se eu aplicasse x ponto aqui na energia, eu ficaria somente com φ ponto. E isolando φ ponto, eu obteria a integral para φ ponto. Mas como eu já havia realizado esse procedimento, as integrais para x ponto e φ ponto ficaram dessa forma. As referências utilizadas na resolução do exercício foram o Landau,